Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Tu é daqui de BH, né? Porque a galera vem na imagem, pô, o Willian no Corinthians. Bombou no Corinthians. É isso, de São Paulo. Não, tu é de BH, né, Willian? Sou de BH, tem muita gente que achava, quando eu cheguei lá em São Paulo, enfim, jogando no Corinthians, que eu era do Sul, porque eu tinha vindo do Grêmio. Do Grêmio. E aí tem essa confusão, mas graças a Deus, com todo respeito aos demais estados, mas sou mineirinho de coração e de nascença. E começou a jogar futebol aqui mesmo? Aqui no América Mineiro, minha base foi toda no América, dos 13 até os 20 anos, mas me profissionalizei para uma outra equipe, eu fui emprestado, uma equipe aqui da 3ª divisão, chamava 7 de Setembro. 7 de setembro. Mas sempre foi zagueiro desde moleque? Sempre zagueiro, sempre É zagueiro. mesmo? De vez em quando, algum técnico, não, vai aqui na cabeça de área, vai ali na lateral direito, mas a zaga mesmo, que era meu forte, sempre foi. Nunca tentou ser centroavante e tudo mais? Com 12 anos, num torneio, me colocaram lá, mas viram que não dá, só tem tamanho esse moleque aí, volta pra zaga mesmo, que é o seu lugar na zaga. O ofício é evitar gols. Não, e assim, a gente tava até trocando ideia fora, a gente já veio aqui algumas vezes assim. E aí você tem Gilberto, vou pegar pela memória, Claro, Gilberto Silva, Fred, vamos lá, Rui, Euler, Wagner. Aí você traz um pouquinho lá pra cá, Richarlison, por exemplo, né? Tô falando de jogadores revelados no América Mineiro, como foi o seu caso, assim. Por que tu acha que o América tem essa marca de revelar muitos jogadores, assim? É impressionante mesmo, se a gente for puxar os nomes. Puxei alguns que vieram aqui na minha cabeça só. Eu vou falar Alex Mineiro, que foi um atacante então, também, que fez campeão carreira, brasileiro, né? campeão brasileiro. Euler, né? Euler, Palinha lá atrás, Ronaldo Luiz, enfim, esses são mais antigos. Mas assim, o América, ele aparentemente soube sempre captar aqueles jogadores que por algum motivo não tinham espaço em Cruzeiro e Atlético, né? Como foi o meu caso, por exemplo. E tendo um treinamento, né? Tendo profissionais na base com capacidade de formação, de lapidar aqueles talentos. E acredito que o América se diferenciou muito por conta dessa capacidade de identificar talentos mal aproveitados. Você vê assim, é assim até hoje, assim, é o que a América tenta fazer? Pelo que eu vejo, ainda tem esse espaço. Óbvio que Atlético e Cruzeiro estão correndo atrás, né, para poder... Porque sendo as duas marcas mais fortes, acabam atraindo a maioria dos jogadores que querem o Atlético ou o Cruzeiro, né? Ou mesmo o cara que era o Atlético, não conseguiu, vai no Cruzeiro para depois tentar ir ao América. Mas me parece que, aí estou falando de forma geral, os clubes, eles têm pecado na hora da avaliação. Na minha época era peneira, hoje está cada vez mais difícil, pelo que eu converso com vários amigos que trabalham, né, no dia a dia, está cada vez mais difícil de olhar para aquele jogador que não tem um contato com alguém de dentro do clube para poder fazer um teste. E aí se perde, inclusive já ouvi falar que o próprio América tem deixado escapar alguns bons talentos para algumas outras equipes que estão sendo formadas, né, nessa esteira de aproveitar aquilo que não está sendo bem aproveitado pelos grandes. E lá atrás, assim, infelizmente o América não conseguiu fazer dinheiro em cima dessas revelações todas, né? A gente vê jogadores saindo, às vezes o problema na justiça, situação de salário atrasado, era mais ou menos por aí. A captação é excelente, mas a venda não fez com que o América, né, pulasse de prateleira, por exemplo. Assim. Isso também foi um erro no passado. Eu tenho um carinho todo especial pelo América, espero que isso seja corrigido, porque muitas vezes você tem que aceitar o seu lugar, pelo menos momentaneamente. Eu sou revelador de jogador, então tudo bem, vou revelar, vou vender aqui, mesmo que não seja por um preço igual Atlético e Cruzeiro vendem, ou igual Flamengo e Palmeiras vendem, mas vou ficar aqui com 15%, 20% do atleta para uma venda futura. E isso vai te fortalecendo financeira e economicamente, para depois você, como por exemplo o Atlético Paranaense fez muito bem. O Atlético Paranaense era uma equipe de mesmo nível do América lá 2000, 2001. E olha onde o Atlético Paranaense chegou, patrimônio, né, em tudo, né, revelando jogador, vendendo jogador. Estava ontem vendo a final da Copa da Rainha, estava lá o Bruno Guimarães, né, mal aproveitado. O Atlético identificou a oportunidade, foi lá, vendeu. O Bruno Guimarães, um dos principais, como o Joelito também, mas assim, a gente vê que o Atlético Paranaense soube fazer isso muito bem e o América acabou pecando em dado momento. É isso aí. Agora, você, pelo que você contou pra gente, se profissionalizou no 7 de setembro. E ainda a gente tava trocando ideia em off que se jogou no São Cristóvão, no Rio. Então, assim, não foi aquela... você fez a base no América, saiu jogando e não. Você teve que dar um rolê ali. Um rolê. Né? Grande, o rolê é grande. É mesmo? Por quê, você acha? Então,
Você citou aí, por exemplo, o Gilberto Silva, né? Na base, eu tive uma experiência, assim, de ter tido uma carreira na base, apesar dos altos e baixos, mas os altos eram bem altos. Exemplo, eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, jogando no América. O América não tinha prestígio nenhum nessa época. Não tinha prestígio ao ponto de que o técnico que veio da Seleção Brasileira, né, para poder olhar, ele veio em Atlético e Cruzeiro. O América ele não ia olhar, não vai ter ninguém no América. Mas aí conseguiram que a gente, né, quem tinha idade, fosse treinar junto com o pessoal do Galo. E aí a gente foi treinar, eu treinei bem, enfim, fui convocado. Ali conheci o Ronaldo, fenômeno, sendo convocado pelo São Cristóvão. Mas olha como é que a vida né? Depois vocês vão se reencontrar na frente. Você conheceu esse Ronaldo no São Cristóvão. São Cristóvão, ele tinha sido convocado, a primeira convocação dele para a Seleção Sub-17, ele ainda estava no São Cristóvão, era do São Cristóvão. A partir da segunda convocação, aí o Cruzeiro já tinha comprado o passe do Ronaldo. O Ronaldo já estava aqui em Belo Horizonte. Mas aí eu fui capitão dessa seleção, então eu tive um destaque bom. Depois a gente foi, né, 2 anos depois, a gente foi campeão da Taça São Paulo. Então, com destaque. Só que quando chega no profissional... O América foi campeão da O América foi campeão em cima do Cruzeiro em 96. Caramba, olha só. No final mineiro. E aí o que acontece? Poxa, o Gilberto Silva é da minha idade. Tinham mais 2 zagueiros, um ano mais velho, bons zagueiros também. Tinha o Denis, que era 2 anos mais velho, jogou inclusive no Botafogo. Eu no Botafogo lembro dele. 2 anos mais velho. Então a América tinha de fato uma escadinha de jogadores, de zagueiros, muito bons, e eu não tive o espaço. Então eu fui pro 7 de setembro. Poxa, o time ainda foi campeão da terceira e tal, mas eu acabei rodando muito, porque quando você não consegue furar a bolha ali do profissional e permanecer, você vai ficando cada vez mais difícil você retornar. A cada ano que passa, fica mais difícil. E, por outro lado, foi bom para mim, porque colegas meus que ficaram lá no América, que tinham sido campeões da Taça São Paulo comigo, não tiveram o espaço e acabaram parando de jogar futebol. E eu não fui no 7 de setembro, depois fui pro Ipatinga, que foi um clube do qual eu joguei bastante. E quando eu tinha decidido parar de jogar, que eu estava no Joinville, eu acabei... Você chegou a decidir parar? 100%. Sério, cara? 100%. Porque o que acontecia? Eu estava com 27 para 28 anos. Eu fazia faculdade, né? Eu ganhei uma bolsa aqui ainda, morando em BH, fiz um pré-vestibular, fiz a prova na PUC, passei, e aí tudo estudando com bolsa e jogando. E com 27 para 28 anos, eu não tinha concluído ainda a faculdade, e eu falei, onde que eu vou chegar agora? Eu olhava para o mercado, não estourei até agora, a chance é cada vez menor, ganhando pouco, e aí decidi parar. Só que quando eu decido parar, eu vou disputar meu último campeonato, que era aqui, Campeonato Mineiro, pelo Ipatinga em 2005. E aí o Ipatinga é campeão mineiro, em cima do Cruzeiro. Aí a vida... deu uma guinada, como diria o outro, deu uma guinada de 360, né? Ou seja, de 180, né? Aí foi pra direção que eu sempre sonhei, entendeu? Agora, falando um pouquinho dessa... Patinga aí acabou revelando muita gente, né? Também. Mas eu não sabia dessa história, assim, que você... não, vou decidir parar, mano. Não estourei e tal, e daqui a pouco acontece essa situação com o Ipatinga. Mas, paralelamente a isso, eu tava falando contigo, assim, é raro você ter jogadores que conseguem fazer faculdade... Sim. E até é mais raro ainda, não de educação física, por exemplo, né? Sim, sim. E conseguem levar essa vida paralela. Tem o Sócrates, fez Isso. pediatra, né? Medicina. Medicina. O Rodrigo Pimpão é dentista. Dentista. Tostão também, né? Tostão, médico também, verdade. Isso. E aí... Sempre foi citado nos nomes porque era muito raro. Então, Tostão, Sócrates. Por que você teve esse olhar para a educação, assim, de não ter parado e tudo mais, assim? Bom, eu venho de família muito simples, como a maioria. A maioria dos atletas, né? A gente vem de família muito simples. Tem muita gente que acha que não, o William é classe média. Nada contra quem é classe média, classe alta e tal. Mas não é o meu caso. E aí, o que acontece? Eu olhava assim, poxa, se eu fosse bom, eu duvidando de mim mesmo, né? Se eu fosse bom, tudo bem, eu fui para a seleção sub-17, mas se eu fosse bom, eu estava na América, no Atlético, no Cruzeiro, no São Paulo, no Flamengo e tudo. Se eu não chamei a atenção, eu sou bom, mas não sou top, né? Então, e se não der certo? Meus pais sempre com o discurso, educação é que vai melhorar a vida de vocês. É a educação que vai melhorar. Vocês têm que estudar, porque a gente não estudou, a gente teve condições e tal. Tiveram que parar cedo para ajudar meus avós, trabalhando desde 12, 13 anos de idade. E aí, eu falei, tem que estudar. E quando eu ganhei uma bolsa, porque assim, você falou de educação física, foi a primeira coisa que eu pensei, o primeiro vestibular que eu prestei. Só que imagina, eu estudei a vida toda escola pública, os 2 últimos anos à noite, por causa do futebol.
E aí, quando eu prestei vestibular na Federal, que era a única que eu podia prestar, porque era, né, gratuito, Tava abaixo. eu tava abaixo, não consegui. E aí, no ano seguinte, por uma obra de Deus, eu acabei tomando conhecimento de uma entidade que chama AGAP, Associação de Garantia aos Atletas Profissionais, que era, na época, presidida pelo Wilson Piazza, o ex-jogador do Cruzeiro, Olha só, cara. tricampeão. Né? E qual que era o trabalho basicamente, dessa entidade? Dar bolsas de estudo para atletas. Então, fomentar isso. Né? E aí eu cheguei até lá e eles me deram uma bolsa, então, primeiro para um pré-vestibular. Eu fiz, né, treinando de dia e à noite estudando. E aí eles falaram assim, ó, se você passar numa faculdade privada, a gente paga a sua faculdade. E aí, educação física era o dia todo. Se eu passasse educação física, eu ia ter que escolher ou educação física ou futebol. Só tinha que, à época, na Federal. E aí, não vou para educação física, vou fazer o quê? Eu gostava de matemática, acabei caindo em ciências contábeis por acaso, mas passei e foi também, graças a Deus, ter escolhido ciências contábeis, que é um curso que me preparou muito para fazer gestão. Porque administrar empresa é a mesma coisa de administrar nosso patrimônio na vida física. E isso foi o que me ajudou muito. Mas, né, me alonguei para responder por quê. Porque eu fui estudar porque eu achava que eu não era bom o suficiente e era muito incerto a carreira de futebol. Explodir na bola. Até porque nesse início, para dar um exemplo pra galera, isso é muito legal você falar pros jogadores, porque assim, a gigantesca maioria não estoura, né? 99,5% Fica na não estoura. arrebentação. Ali é o topo do iceberg ali, pra baixo, meu irmão, né? A base é muito grande. No futebol, quanto é que você ganhava ali no início da carreira, pra você ter uma ideia? Vou te falar, eu conto essa história que é engraçada. Quando eu fui me alistar, né, 18 anos, eu não tinha sido reprovado, nunca fui reprovado. Meus pais pegavam muito no meu pé da minha irmã. E aí eu tinha que ter me alistado aqui no CPOR, tá, né? O CPOR já era pra quem tinha ensino médio, isso, que não tinha, nunca tinha sido... curso superior, né? E para quem nunca tinha sido reprovado, né, na escola. Só que lá na América, nos orientaram a falar assim, não, é mais fácil a gente tirar vocês, fala que vocês têm 7ª série, 8ª série e tal. E um grande amigo meu, a gente foi lá alistar juntos, e aí apresentamos juntos no dia, e aí tinha um soldado lá, ele olhou assim, falou assim, ó, você nessa fila, você nessa. A gente, pô, mas que merda é essa? Aí a gente já pensou assim, pô, alguém vai se ferrar nessa história. Cara, resumo da ópera. Meu amigo pegou, não conseguiram tirar ele e eu não peguei. Só que eu ganhava, cara, R$24,50. O URV na época, né? O RV. O RV. Unidade de valor. Real de valor. E aí, por que eu te falo isso? Porque eu ganhava R$24,50 e meus amigos do bairro que se alistaram no CPOR e pegaram, cara, o primeiro soldo deles, eu lembro até hoje, cara, R$1.200, cara. Porra! E eu fiquei assim, o que eu tô fazendo jogando bola? Eu devia ter entrado isso aqui, cara, R$1.200, o RV. 24. Cara, sabe, o cara com 19 anos e eu R$24,50. R$24,50. Caralho, cara. Porque na base era diferente, porque a lei era diferente. Então, assim, o que eu defendo muito é o seguinte, jogador tem que ganhar dinheiro desde cedo, porque vai parar cedo. O problema é que eles não são preparados para ganhar dinheiro desde cedo, porque quase ninguém é. Mas a família deles também não está preparada para ganhar dinheiro. E aí vira uma armadilha de frustração muito grande, porque você ganha dinheiro e a maioria hoje, que já tinha aquela dificuldade... de sanguessuga também, né? Também, mas assim, a maioria que já teria, no caso, né, fazendo limão a limonada, você ganha R$24,50, você quer ganhar 100, 200, 300, que você olha para o profissional. Hoje o moleque ganha 7, 8, 15, 20, 40, a ambição dele já diminui. Ele já tem condições de ter um celular do ano, já tem o carro, financia, pega um carro de 200, 300 mil, a família também já acha que está rica, e aí ele se perde nesse caminho. Então, facilitou a perda de talentos por conta de um outro problema. Não é o problema dar o dinheiro, ter um salário bom. O problema é que a gente não é preparado para poder lidar com o dinheiro. Você citou ali o Ronaldo com 17 anos, né? Sim. Seleção sub-17, estava ainda no São Cristóvão, um craque das maiores que a gente teve no futebol. Ele não tinha lá desde os 12 anos, né? Aquela estrutura e tal, né? Então Hoje em mudou dia, muito. com certeza, o Ronaldo com 17 já tava com staff, empresário. Já. Não Já há muito estaria tempo, né?
Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!